Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso podcast, episódio número 74. 74 episódios. O tempo passou. E hoje a gente está fazendo uma gravação muito especial em comemoração aos 10 anos da WS Interiores. Então a gente trouxe uma arquiteta, professora. Gente, o currículo dela, eu não vou nem começar a ler aqui, que senão vai terminar só no final do podcast. Por aí vocês já imaginam o nível dessa convidada. Aqui ao meu lado está o William e a Rízia, são os construtores dessa história. Tá preparando um prato pra gente aí, né, William? O que vai sair hoje? Vamos sair aqui. Hoje é culinária japonesa, né? Oh. Um sashimi, um ceviche, um nigiri. É isso aí. Olha, ele ainda não se intitula como chefe de cozinha, empresário, empreendedor, mas na minha avaliação, pelos pratos que eu já experimentei, para mim já é um chefe de cozinha. Na sua avaliação, Rízia, é um chefe de cozinha já ou tá no caminho? Chefe já é profissional, né? Consolidado. Consolidado. É meu chefe de todos os Seu dias. chefe todos os dias. Quem dira ela, né? Senhoras e senhores, recebam com muito carinho Yasmin Jaime. Falei certo? Falou certo. Yasmin Jaime, esse segundo nome é um nome mais forte, né? Isso, É uma assinatura da família paterna ou materna? da família paterna. Hoje a gente pode escolher, mas antigamente o pessoal colocava os dois no nome, né? Eu, por exemplo, eu tenho Pereira do meu pai e Jesus da minha mãe. Josmar Pereira de Jesus. No caso, eu tenho de Souza, da família da minha mãe, e o Jaime, da família do meu pai. Ah, legal. Hoje a gente pode até alterar o nome se quiser, né? Antigamente não tinha escolha. A gente tem aqueles nomes grandão. Minha mãe tinha um nome em composição dos pais. Quando casou, pegou a assinatura do meu pai, aí ficou um nome gigante. Maria Aparecida de Jesus Macedo Paixão. Nossa, Esse é um nome ficou grande. grande. Não, e eu fico pensando justamente na questão da assinatura mesmo, né? Não, toda vez que ela vai assinar lá, aquele tanto de coisa. Escreve. Muita coisa. Yasmin, eu queria saber um pouquinho, antes da gente entrar na parte técnica do seu trabalho, que eu acho o trabalho do arquiteto um trabalho brilhante. Eu gostaria de entender um pouquinho da sua história, de onde veio essa vocação pela arquitetura? Como começou? Então, eu falo que a minha história com a arquitetura, ela vem desde criança, porque a arquitetura, eu acho que no começo eu não sabia o que era ser arquiteta e o que era arquitetura em si, né? Uhum. Porque quando criança a gente acostuma a ver, olha, tem uma construção, tem prédios, tem várias coisas dentro da cidade no geral, mas às vezes a gente não entende aquilo como arquitetura. Mas desde o começo eu gostava muito de brincar de Barbie. Eu falo assim, se eu tenho uma relação, parte da minha relação com a arquitetura vem da Barbie. Eu gostava muito de brincar com a Barbie, mas sempre as pessoas brincam de Barbie com a ideia de a gente tem uma família, vou construir essa família, uma Barbie vai conversar com a outra, mas o meu objetivo com a Barbie era bem diferente, porque eu gostava de montar a casa da Barbie. Ah, que legal. Então, desde o começo... Enquanto as crianças normais brincavam com a Barbie, você montava a casa eu com a Barbie. montava a casa pra Barbie. E chegou um tempo que essa relação era até de vou montar a casa pra vender pra Barbie. Então, eu desenhava a Barbie, desenhava a casa da Barbie, já fazia plantas, nem sabia o que era planta direita, mas os flyers, às vezes, de construtora, isso aqui é um desenho, eu fazia o desenho, desenhava, depois ia tentar montar com o que tinha, e às vezes era a caixa de papelão que virava cama, madeira que você encontra que virava algum outro objeto, até montar a casa da Barbie e falar assim, agora essa daqui é a opção que você tem. Você quer morar aqui, não quer morar aqui? E nesse processo, eu fui me encontrando enquanto arquiteta, assim, o que seria essa arquitetura? Então, acho que no primeiro momento a arquitetura apareceu para mim muito, até mesmo na ideia da arquitetura de interiores, de montar um lar, de construir um lar, de propiciar o melhor lugar para Barbie, né, naquele primeiro momento. Então, a arquitetura ela vem nesse começo, nessa ideia de montar ambientes, e aí depois, com o tempo, eu fui descobrindo um pouco do que era fazer arquitetura.
Então, às vezes a gente conhece muita engenharia civil, mais a ideia da Que é construção, o né? que a gente tá acostumado, né? Transitando pela cidade Sim, e tal. obras. Mas aí, nesse processo, na graduação mesmo, assim, eu tive algumas fases, porque eu quis ser professora. Acho que a minha primeira vontade, eu queria ser professora de matemática. Olha, e bem Aí, diferente do que você já tinha aptidão, né? sim. E depois, quis fazer medicina, eu acho que como grande parte das pessoas, mas eu A realmente... família, né? A família costuma... Na sua geração, Uhum, já estava mudando. Na minha era mais. A família gostava de direcionar, né? sim. E uma curiosidade. Quando você começou a colocar a Bárbara na composição de cenário, etc e tal, como que era a aceitação da família? Tinha um apoio nesse sentido? Porque a sua geração ainda tinha muito do pai e a mãe querer direcionar, né? Não, você não vai para essa área não é boa. Como é que era na sua família, no ambiente familiar? Então, eu acho que minha mãe até hoje ela gostaria que eu fosse médica ou advogada. Eu também, meu tio, Então, eu formei administração, meu tio queria que eu fosse advogado. isso. Eu acho que é um sonho dela até hoje, porque minha mãe é professora. Então, acho que por isso veio a primeira ideia de ser professora, minha mãe é professora de química. Então, no primeiro momento, eu acho que eu me espelhei muito nela. Então, a minha primeira formação, não, quero ser professora, eu gostava de matemática, então fazia muito sentido eu ser professora de matemática por inspiração. Mas pela vontade dela, eu acredito que eu teria sido advogada ou médica. Até pensando em ascensão mesmo de carreira, das oportunidades que talvez, tanto a medicina quanto talvez a advocacia, ela abrisse, né? O direito em si. Mas, graças a Deus, eu acho que ela nunca me barrou. Então, ela nunca teve, assim, quando eu falei que eu queria fazer medicina, eu acho que no terceiro ano, abriu-se essa oportunidade, assim, eu gostava muito de estudar, não de estudar em si, mas eu era boa aluna. Uhum. E aí, ela até eu lembro que um dos coordenadores na época chamou ela, não, a Yasmin tem potencial para estudar para medicina. E nesse processo, ela, é isso que você quer? Talvez eu acho que é isso que eu quero. Mas eu acho que eu já queria fazer arquitetura. Então, talvez naquele momento fosse muito mais uma relação de vou fazer porque ela quer. Mas graças a Deus, eu acho que eu tomei a decisão certa de não, eu quero fazer arquitetura. Nesse período eu tinha uma prima distante que ela fazia arquitetura e ela tinha muitos lápis de cor. Assim, ela tinha vários lápis de cor e você já gostava de desenhar? Gostava de desenhar, desde criança. Entendi. Não um desenho Fiz a artístico, pergunta. mas um desenho mais Fiz uma técnico. pergunta. Que eu acho que até hoje isso permanece. Tenho mais ideia de croquis do que necessariamente de representação. Entendi. Mas antes que você continue com essa história, que tá muito legal, nós vamos falar dos nossos apoiadores. Vamos começar falando do ambiente maravilhoso que a gente está hoje, que é a AWS Interiores. Inclusive, hoje vou colocar a Rizia, né, para avaliar o merchan, para ver se está legal, a fala, se ela quer que altera, se ela quer falar mais algum detalhe. Então, hoje, já que ela está com o microfone aberto, daqui a pouco nós vamos ouvir a Rizia. Transforme sua casa em um lar sob medida com móveis planejados. Estilo, funcionalidade e exclusividade em cada detalhe. Chegou a hora de deixar sua casa do seu jeito, do jeito que você sempre sonhou. Com móveis planejados, você aproveita cada espaço, une beleza, praticidade e cria um ambiente que reflete sua personalidade. A AWS planeja móveis que combinam com seu estilo de vida, soluções inteligentes para cada cantinho da sua casa. Quer tirar seu sonho do papel? Então fale com o time da AWS Interiores. O QR Code está disponível na tela. Rizia, falei tudo. Você acha que faltando alguma coisa falar da AWS? Tá bem treinado, né? Tá bem treinado? Tá bem treinado, tá bem. Um ano já de patrocínio, íntimo, né? Um ano, né? Bem íntimo. Um ano de patrocínio, tem que estar bem treinado. Gente, isso aqui é para aumentar o patrocínio, tá? Todo esse mimo aqui para o próximo ano a gente aumentar o patrocínio. A gente tem mais apoiadores. A gente tem a Pitangui Tintas. A Pitangui Tintas é uma empresa referência em soluções de pintura. Eles oferecem uma linha completa de produtos, incluindo tinta imobiliária, automotivas, arcão, verniz, PU, epóxi e outros.
A Pitang Tintas se destaca pela qualidade e eficiência de seus produtos, perfeitos para atender desde pequenos reparos até grandes projetos. Se você busca resistência, praticidade e um acabamento impecável, a Pitang Tintas é a escolha certa para você. O QR Code está disponível na tela. O outro apoiador nosso que chegou recentemente para o time do Josmar Pereira Podcast é a Conceitos Contabilidade. Transforme a gestão contábil da sua empresa com a Conceitos Contabilidade. A Conceitos tem como propósito inovar e revolucionar o mercado contábil, oferecendo a vocês as ferramentas mais modernas de gestão e assessoria. Atendemos desde pequenos empreendimentos até grandes negócios, com especialização em lucro real, mas sempre avaliando o melhor cenário para você, seja Simples Nacional ou lucro real. Com a Conceitos Contabilidade, você alivia a dor da burocracia, legaliza seus processos e foca no que realmente importa, fazer seu negócio prosperar. Entre em contato e descubra como a nossa experiência pode se tornar seu maior diferencial competitivo. Então acesse o QR Code que está disponível na tela e fale com o time comercial da Conceitos Contabilidade. Voltando aqui então, Yasmin, você queria medicina, mas você teve o apoio da sua mãe na arquitetura. Sim. Na verdade, ela queria... acho que ela queria mais medicina do que necessariamente eu. E nesse momento, mesmo que eu quisesse a arquitetura ela não veio primeiramente. Porque eu passei no meio do ano, na UEG, e no final do ano eu reprovei. Na época não era uma opção fazer a PUC, a católica, né? Na época, a arquitetura, se não me engano, falo na época porque já tem um tempinho, só tinha arquitetura nesses dois lugares. Tinha na UEG, em Anápolis, aqui pensando em estado de Goiás, e na PUC, aqui em Goiânia. As outras universidades que hoje tem, até na própria UFG, se não me engano, abriu o curso em 2008, alguma coisa assim. Na UEG, em Anápolis, eu tinha um professor que dava aula lá, o Eurípides, o Bill, chegou a conhecer? Eu acho que não. Ele... Talvez de aparência eu conheço. ele deu aula bem nessa época, que eu tava olhando aqui no seu currículo, bem na época que você fez. Isso. Aí eu não passei e fiz IF, fiz IFG. Na época eu fiz o vestibular para construção de edifícios, que era um curso tecnólogo, que era um curso superior, que tinha no antigo Cefet, na verdade, né? Quando eu entrei era Cefet, quando eu me formei virou Depois Instituto. que virou Instituto Federal, eu lembro. Isso. Você está condenando a cidade aqui, você sabe, né? Eu tenho certeza. Da minha idade, a cada dia eu começo a ter certeza, Josimar. E nesse fluxo foi justamente, eu falei assim, não é o que eu quero, não vou fazer esse curso, vou fazer cursinho. E depois eu passo na UEG, assim, acreditando fielmente. Só que nesse mesmo momento a gente estava assim, com problemas financeiros, até mesmo emocionais, porque o terceiro ano, eu falo que eu não desejo isso nunca, quase pra ninguém, né? Porque é um momento que você tem que estudar muito, mentalmente, a gente acaba se desgastando. E naquela época eu decidi, eu falei assim, não, pera, deixa eu experimentar isso daqui, mesmo que não seja algo que eu queira, eu vou esperar, não vou fazer cursinho, que realmente não era uma opção naquele momento. E depois eu vejo o que eu faço vestibular de novo. E eu falo que o IF, mesmo que eu não quisesse, eu lembro que o meu primeiro ano, eu ia pra faculdade e eu falava assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu não quero estar aqui. Mas eu acredito muito que Deus coloca as coisas certas no momento certo. Então o IF, ele me abriu portas que eu não posso contar, assim. No meu primeiro ano de faculdade, eu comecei a trabalhar de carteira assinada. Então, assim, tinha acabado de fazer 18 anos. Eu tinha saído dos 17, começado 18 anos. E eu já estava trabalhando com carteira assinada na área de arquitetura. E legal que você já estava na sua área de atuação. Sim. Né?
Então, o IF, eu terminei o curso. Depois que eu terminei o curso, eu fui fazer arquitetura. E a arquitetura, na época, até eu terminei o curso, terminei o IF, falei assim, nossa, vou fazer vestibular, o que eu faço agora? A maioria dos meus colegas foram fazer engenharia, porque na engenharia, com 2 anos, você formava. Então, ia para Mais a própria rápido. PUC, a maioria dos meus colegas terminavam o IF e iam para engenharia civil, porque pegava o diploma rápido, eram só 2 anos. E eu falei, gente, eu não quero ser engenheiro, eu quero ser arquiteta. Era uma certeza que eu tinha, eu acho que na época era uma certeza que eu tinha, sabe? E eu já estava trabalhando há 3 anos na área. Então eu trabalhei, falo que eu passei, a minha vida profissional, ela passou por diversos campos, assim, da arquitetura de interiores, a loja mesmo, a parte de obra, de construção, de projeto. Então, nesse período, eu tive a oportunidade, eu lembro que foi um colega de faculdade, ele falou assim, mas por que você não presta vestibular? Eu falei assim, vou prestar vestibular nessa altura do campeonato, trabalho o dia inteiro. Aí ele, eu vou fazer o vestibular para engenharia, por que você não faz também? Eu falei assim, mas falei no meu subconsciente, porque eu acho que eu tava até com medo. Gente, já tem quase 4 anos que eu não estudo nada de português. Você começa a entrar na área, tudo que você viu no ensino médio, biologia, vou fazer vestibular. Aí eu lembro que eu fiz a inscrição escondida. Assim, só eu sabia. Fui fazer, ainda tinha teste de habilidade específica. Aí eu pedi pro meu chefe na época, assim, olha, você me libera esse horário? Porque era durante a semana. Aí ele, não, tá liberado. Não falei pro que era. Fui fazer o teste, passei no teste de habilidade específica, fui fazer o vestibular. Aí, justamente nessa época, eu fiz o vestibular, não contei pra ninguém. Eu falei assim, ninguém vai saber, porque se eu não passar, Ninguém soube. ninguém soube, no meu nome nunca vai aparecer aqui. E eu lembro que esse mesmo colega que tinha falado, ele foi ver o resultado dele e meu nome tava lá. E ele me mandou uma mensagem. Você fez o vestibular? Aí eu, como que você sabe? Não contei pra ninguém. Aí ele, tá lá como aprovada. Aí eu, e agora? O que eu faço? E nesse momento, acho que foi onde minha mãe mais me apoiou, assim, porque eu cheguei pra ela, trabalhava já na época, trabalhava o dia inteiro, o curso era noturno, assim, das 6 às 22h30, mais sábado. Eu cheguei pra ela e falei assim, mãe, eu passei no vestibular, na Católica, e o que eu faço? Aí ela virou e falou assim, naqueles 4 anos atrás, não era uma opção. Hoje é uma opção. Porque, por exemplo, o meu salário pagava a faculdade. Então, na época, eu era dependente da mãe ainda, morava na casa da mãe. Então, eu conseguia me manter na faculdade. Eu falei assim, gente, realmente Deus abriu portas, né? Então, eu entrei na faculdade, a gente lembra de fazer a matrícula. Eu falei assim, nossa, meu salário foi para pagar a matrícula da faculdade inteira. Agora Deus proverá e vai dar tudo certo. E foi uma virada de chave também, assim. A arquitetura, o fazer arquitetura, assim, é lógico que foram 5 anos, diferente. Poderia ter feito engenharia e 2 anos estava formada, porque diferente da engenharia, a gente tem disciplina de projeto, né? Então, dentro da disciplina de projeto, você tem obrigatoriamente que cursar projeto 1, projeto 2, projeto 3, e eles são consecutivos. E dá os 5 anos da graduação. Então, foi um período, assim, bem interessante, difícil, mas foi, graças a Deus, uma virada de chave e a concretização de um sonho mesmo. William, você também passou por esses desafios, mas num ambiente diferente, um ambiente empreendedor, né? De empreendedor. Conta Isso. uma historinha que você lembra aí, que foi um desafio maior que você superou quando você começou o seu negócio, pequenininho. O maior desafio meu foi no meu início mesmo, né? Recebi uma proposta de um amigo meu, ele me emprestava as máquinas, fazia lá minhas grades lá e tal, uma parceria, né?
E nisso eu trabalhava num emprego fechado a 20 quilômetros daqui. Eu tinha uma motinha, eu era CLT, saía daqui às 5 da manhã, acordava 3h30 da manhã, mais ou menos, vinha pra cá, pra essa marcenaria, fazia um trabalho até às 7, 8, pegava a motinha, dava 20 quilômetros. 5 horas da tarde, eu voltava de novo, ficava até 10 da noite nesse lugar fazendo serviço. Foi durante 8 meses consecutivos. Não tinha feriado, não tinha sábado, não tinha domingo. Então não foi fácil, não. Ó, pra você que tá nos assistindo, na nossa época, que a gente vai condenar a nossa idade aqui, faculdade não era acessível e fácil como hoje, não. Eu passei pela mesma situação que a sua. Para fazer minha faculdade, eu tinha meia bolsa de estudo e para chegar à meia bolsa, eu tinha que ter 2 anos trabalhando na empresa. Então eu tive que esperar 2 anos, que eu trabalhava numa instituição de ensino, Uhum. para depois pleitear 50%, que para mim ainda era muito pelo salário que eu ganhava. E aí eu estudava de manhã, ia de ônibus para a faculdade, chegava cedo, saía meia-noite todos os dias, tinha meia hora de almoço. Tinha dia que eu tinha que escolher entre almoçar e pagar a passagem de ônibus. Quantas vezes eu vim da Vila Nova, para quem conhece Goiânia, da Vila Nova até a região do Guanabara, a pé, à noite, porque não tinha escolhido almoçar naquele dia. Tomava 2 ônibus, então eu tinha que escolher almoçar. Então, assim, hoje eu fico vendo essa geração que tem as coisas na mão. Hoje, se você quiser fazer um curso superior, o valor é tão mais acessível que antes, né? E hoje você já começa tendo uma renda melhor. Não era difícil igual na nossa época, Sim. né? Na minha época, na sua. E o legal é que você teve apoio da sua mãe. Sim. Sua mãe te ajudava financeiramente e provavelmente não tinha toda a condição de poder te ajudar, né? Sim, justamente, porque o curso de arquitetura no geral, ele é um curso caro. Fala assim, hoje existem faculdades mais acessíveis, mas, por exemplo, quando você fala de um curso, principalmente na PUC, é um curso que tem um valor agregado muito alto e não só de mensalidade, mas um custo alto. Custo alto. Porque a gente tem material, impressão, todos os materiais no geral são caros. Até essa semana eu estava conversando com um colega e eu falei assim, nossa, a gente às vezes pagava R$500 para imprimir um trabalho. Eu lembro. R$500. Assim, quando você pensa o que é R$500, tudo bem que hoje a gente fala R$500 quase que não vale muita coisa. Mas assim, tanto na época quanto agora, já é muita coisa. Pra você Isso em porque papel. a gente não tinha condição de comprar os livros, né? Sim. A gente tinha que imprimir porque os livros eram Sim. muito mais caros do que uma impressão. Xerox, às vezes, por exemplo, pegar realmente emprestado. Eu, lembrando que você comentou, eu lembro na época do IF mesmo, estudava à noite, trabalhava de manhã, quando eu consegui meu primeiro emprego, trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, o IF ficava ali no centro. E eu morava numa região periférica. E não tinha ônibus direto. E mãe não tinha como vir me buscar. E falar assim, nossa, eu vou sair de lá e vou buscar a Yasmin na faculdade. Eu lembro de ter que atravessar, às vezes, ir até a Goiás, ali do Mutirama, ir até a Goiás, 11 horas da noite. Às vezes, juntar com outros para tentar fazer esse trajeto, esperar o ônibus, pegar o ônibus, ir até o ponto final. Aí, no ponto final, minha mãe me buscava. E o que você comentou, justamente, às vezes, eu acho que parte da geração de hoje não dá valor. Às vezes, você consegue fazer um curso superior até EAD. Hoje, a gente tem tanto acesso ao conhecimento. Não só informação, mas conhecimento mesmo. A internet, o YouTube, ele tá aí para você aprender uma profissão. O curso superior, ele tá aberto de diversas formas. A gente tem diversas oportunidades, métodos de financiamento, que antigamente a gente quase não tinha esses acessos e por muitas vezes as pessoas não dão valor a isso. Você até comentou, sou professora universitária, né? E às vezes a gente se pega justamente como professora universitária, sentindo essa relação do aluno que está ali, mas não entende um propósito de ter um curso superior, de como que aquilo pode te levar longe. Acho e que te abrir falta um portas. pouco de... Por que eu abri muito o leque nesse sentido? É que nós todos passamos dificuldade para chegar aos nossos objetivos. A Sim. gente, no sentido de estudar, e eles, da mesma forma, para empreender. Sim.
eu gostei de explorar um pouco mais sobre isso, porque essa geração tem tudo na mão e não dá o valor devido. Por Sim. exemplo, eu andei de ônibus, o William passou a dificuldade dele, a Risa também andou muito de ônibus, né, Risa, na sua Oh, formação profissional. oh, Hoje você pega um jovem de 18, 20 anos, ele começa a trabalhar, ele já compra um carro, que na nossa Sim. época, nossa, Era. como eu sonhava em ter um transporte. Eu voltava da faculdade dormindo no ônibus, porque era o tempo que eu tinha ali para dar uma cochilada. Quantas vezes Sim. chegava aqui no ponto final da região, um motorista ia lá me acordar, porque o cansaço me tomava. Fazia. Aí eu olhava, agora ainda tem que descer um período a pé. Aham. Mas saindo dessa parte mais sabática e voltando já para um pouco de alegria, né? Chega Uhum. de falar dessa fase de sofrimento. Quando você concluiu o seu curso, quando que foi o primeiro trabalho e quando que você fez a escolha da área que você ia atuar? Onde que chegou essa ideia de trabalhar com ambientes? Eu falo que eu tive realmente vários percursos, assim. Eu tive a oportunidade de passar por diversas áreas dentro da arquitetura. Então, a minha primeira área, no geral, foi a arquitetura de interiores. Então, eu sempre, acho que os meus primeiros anos foi a arquitetura de interiores. Depois, eu fui para o escritório de engenharia. Quando eu formei na parte de arquitetura, eu fui para o escritório de engenharia. Trabalhava na parte de coordenação de projetos, que é uma área que eu atuo ainda hoje, na parte de coordenação. E nesse processo, eu trabalhei em alguns escritórios, mas quando o Yasmin Jaime Arquitetura ele volta a aparecer, foi justamente nesse propósito de repensar um pouco das estratégias de arquitetura o que eu gostava, sabe? Porque eu acho que a arquitetura, tanto a arquitetura no geral, mas a arquitetura de interiores, ela traz um pouquinho mais de cor para a nossa vida. Então, ela lidar com o cliente, escolher, tomar todas as decisões projetuais, falo que é a parte mais gostosa da arquitetura. Diferente, eu adoro a parte de coordenação de projetos e até mesmo de obras, assim, mas quando a gente tem um pouquinho mais, tanto na parte de decoração quanto o interior no geral, ele é aquela partezinha que mexe com você e te permite explorar como que as pessoas vão se apropriar desse espaço, sabe? E ali você está falando mais da parte final ali, Sim, do sonho da pessoa, né? sim, Aquele ambiente, ele vai receber a família. Acho que o trabalho de arquitetura, ele vai muito além do que o nome em si sim, traduz, né? Porque você está vendendo um sonho, sim. vai construir, dali vai sair uma criança que vai crescer, vai virar um médico. Olha o quanto seu trabalho Sim. vai longe, né? E eu acredito, eu acho que eu não só acredito, mas eu busco vivenciar isso como que os espaços, eles nos moldam. Porque os espaços gerais, eles moldam as pessoas. Quando você tem um espaço confortável, você quer permanecer. Então, uma boa arquitetura, ela faz com que as pessoas se sentem à mesa. Se você cria espaços que as pessoas não gostam de ficar ali, ou espaços hostis, às vezes, por exemplo, a escolha da cor, a escolha do material, a escolha do sofá, ela interfere se a família ela vai querer ficar na sala, se ela vai conversar, se ela vai se sentar à mesa para fazer uma boa refeição, porque uma cadeira, olha, se eu tenho uma cadeira, a gente tá aqui, né, poltrona confortável, a gente pode ficar aqui a noite inteira conversando que estamos bem, né? Se esse mobiliário, ele não te afeta nesse nível, diz, olha, tô desconfortável. A primeira coisa que você vai querer é, quero ir embora. Não quero ficar aqui. Ah, não, quero deitar na minha cama. E eu acho que hoje, quando a gente fala até de família, isso tem afetado muito essa situação das famílias. Porque a gente pega, qual que é o melhor lugar? O quarto com a televisão. E todo mundo vai pro seu quarto com a sua televisão e às vezes esquece de voltar para esses espaços. Então, enquanto a arquitetura, eu acredito muito que a arquitetura ela tem o poder de curar. Então, bons locais têm o poder de você chegar, se sentir bem, refletir, mudar a sua mente, o seu espaço. Quando você vai, por exemplo, em bons restaurantes, não só, a gente pode pensar em ambientes comerciais, residenciais mesmo. O lar é o lugar que você quer voltar, você quer sentar, sentir, se conectar. É como você falou, todos os ambientes, né? Não só o lar, por exemplo, quando eu chego num edifício comercial, que eu vou para uma reunião, eu vejo
arquitetura Uhum. chamativa, e aí vai seguindo aquela experiência. Quando você chega no escritório, ele te encanta. Sim. Então, tudo ali você já fica até com vontade quando você está ali comprando o serviço, ou quando você está ali negociando. Sim. Você olha e fala assim, nossa, né? Encantei com esse ambiente, com essa marca, com essa Justamente. loja. É essa questão que você falou que eu acho que é importantíssima, experiência. Eu acredito muito na arquitetura como experiência. Porque você, às vezes, pode ter espaços que te chocam. Mas se o espaço você entra e ele não mexe com você de nenhuma maneira, pra mim isso não é arquitetura. Entende? Porque, por Legal. exemplo, ele tem que mexer com você de alguma forma. Você tem que sentir. Vou abrir um parênteses. Eu lembro, eu tive alguns professores que falavam isso e eu não acreditava. Assim, sentir arquitetura, ambiente a gente olha, a gente vê, né? Você não sente arquitetura. Não, eu Posso gostei que tocar. eu também nunca tinha ouvido sobre isso, a ideia de sentir. E eu lembro que a primeira vez que eu senti arquitetura foi num museu em São Paulo. Na verdade, é um museu, não sei se você já vai falar, que é o Sesc Pompeia, em São Paulo, que ele é um projeto da Lina Bobardi, uma arquiteta. Eu lembro de entrar no espaço, era um galpão abandonado, uma série de galpões abandonados, e eles transformaram em um Sesc. E tem algumas regiões que tem museu, biblioteca, espaço de trabalho. E fica bem, quase assim, no eixo São Paulo, no meio daquele caos que São Paulo é, né? Eu lembro de pegar o metrô e porque foi a minha primeira vez nesse local. Eu tinha ouvido falar, estudado sobre, mas nunca tinha. Eu lembro, tem um local dentro desse projeto que ele tem um espelho d'água que corre uma água no meio com pedras e ele é todo concreto vermelho, assim, tem um espaço. Quando eu entrei no espaço, estava tendo uma exposição de sons. Então você passava, de repente tinha um barulho da água. E a água estava correndo na sua frente. A iluminação, ela era pontual, de repente ela piscava. E os sons, eles começavam a vir da exposição. Então tinha, no momento uma pessoa falava, no outro momento a outra pessoa falava, e era contada uma poesia. Eu lembro que até agora, eu arrepiei, porque foi a mesma sensação, assim, parte da sensação que eu senti. Quando eu entrei e olhei aquele espelho d'água, as paredinhas ele meio vermelhas, em concreto, o som vindo, a experiência da água, de repente eu me peguei chorando. Chorando. Eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Eu falei assim, é arquitetura. É o poder que o espaço tem de mexer com você. Não, e às vezes a gente tem vontade de conhecer uma cidade, um país, por conta Sim, da arquitetura, sim. né? Às vezes a gente tem vontade de ir a um restaurante, não é nem pelo prato em si, que Uhum. talvez não tenha nem tanta novidade, mas o ambiente, quando você vê uma foto no Instagram, um Sim. vídeo, te encanta. Ou às vezes a casa de um amigo, Uhum. que você viu várias pessoas visitando, várias resenhas, você fica assim, nossa, eu queria ser convidado. Aí quando te convida, você fala assim, nossa, eu tô louco para conhecer aquele ambiente. Então Justamente. isso gera uma certa conexão, né? Sim, a arquitetura, ela traz a história, né? Assim, igual quando você fala de cidade, parte da história da cidade é contada pela arquitetura. Falando em história, o William Reiser, eles estão fazendo uma reforma numa casa nova. Tá contando a história lá, William? Como é que tá? Legal. Eu tô aprendendo aqui com ela aqui, para depois eu observar se tá contando a história de vocês nessa casa nova. Então, nós lá nessa casa nova lá, a gente, primeira casa que a gente trabalha mesmo, nossa, particular com projeto de arquitetura. Nós Ai, que estamos legal. gostando muito, realmente, traz um diferencial, traz uma modernidade, traz um espaçamento de aproveitamento de espaço. Então, estamos lá, a construção está no quebra-quebra ainda, daqui a um dia começa a pegar forma. Hoje começou a entelhar lá e estamos fazendo com isso, com esse projeto de arquitetura, modernidade. Nós que estamos aí há 10 anos no mercado imobiliário aí, mexemos com móveis, trabalhamos com bastante arquitetos parceiros. Hoje a gente tem entendimento que é necessário, ou casa grande ou casa pequena, que o projeto de arquitetura traz, um arquiteto traz toda a diferença para uma casa. Sim. Rízia, e lá, qual cantinho, igual a Yasmin falou muito bem, você acha que você vai se encantar mais? Tem algum cantinho que você tá falando assim, William, esse aqui eu quero do meu jeito.
Eu acho que eu concordo com a Yasmin. A arquitetura, ela nos molda e eu sempre falo muito isso para os nossos clientes, que até é o nosso slogan, né? Sua casa do seu jeito. E eu acho que é muito isso. A nossa casa está sendo construída do nosso jeito, com a nossa personalidade, e que eu sempre trago muito isso para o meu cliente. Porque a sua casa é quando você volta, você chega no final da noite, você tem que se sentir bem, você tem que se sentir o aconchego, Sim. tem que chegou em casa e falar, puxa, eu cheguei no meu canto, agora eu vou descansar. Então, a arquitetura é o que a gente faz aqui, a gente completa a arquitetura, né? Que o arquiteto faz o ambiente, nós montamos, nós executamos. Então, é mais ou menos assim. Então, eu acredito muito nisso que ela falou. É muito o que eu prego aqui, é o que eu levo muito isso para os nossos clientes. O Diogo tá ali acompanhando com a gente, o Fábio. Daqui a pouco, Diogo, vai pensando aí que eu quero ouvir a sua experiência ali também, ou uma pergunta que você tiver aqui para nossa arquiteta. E Yasmin, e dentro dessa ideia de construir sonho e tal, qual que é a parte mais importante para quem está terminando o seu projeto, está pensando em mobiliar a sua casa? Que tem muita gente que acha o seguinte, não, eu consigo fazer, porque hoje a gente tem vários especialistas de várias áreas, né? E depois acaba tendo problema, porque eu fiz isso uma vez, tá? Não queria contar não, mas... YouTube, né? YouTube. Especialista em YouTube. Não vou gastar Não, com hoje é o arquiteto. Pinterest. É. E aí depois, quando eu cheguei, trouxe a arquiteta, ela me gerou uma economia e colocou um ambiente de uma forma que nem eu imaginava que era possível. Sim. Eu costumo dizer o seguinte, que o arquiteto, ele faz milagre no espaço, que a gente, que não é da área, não consegue fazer. Eu acredito, e isso é parte justamente da arquitetura, que é essa visão tridimensional mesmo do espaço. Eu acho que quase todo arquiteto, ele já chega no espaço e ele já pensa, isso daqui pode se tornar isso. Acho que é um poderzinho que vai nascendo durante a faculdade e normalmente durante a vida profissional mesmo. Você vai chegando, você vai pensar, nossa, isso aqui pode virar isso ou vai ser melhor dessa maneira. Então, você me perguntou justamente como pensar nesses espaços, né? Eu acho que uma questão importante é o projeto. Eu acredito muito que projeto é fundamental. Assim, por exemplo, olha, terminei a construção, desde a construção, desde do start, porque o projeto ele vai te gerar planejamento. Ele vai conseguir diminuir seu orçamento. Então, um projeto bem feito, ele consegue otimizar o orçamento. Planejamento, quando a gente fala que às vezes as pessoas começam a chegar no final de obra e falam assim, nossa, eu não tenho mais dinheiro. Eu falo assim, gente, provavelmente você não tem mais dinheiro porque você não planejou. Então, alguma coisa aconteceu errada no planejamento inicial ou final. Porque se você tem um ticket médio para gastar, se você já tem um orçamento definido, às vezes a gente tem sonhos e a gente tem que saber nossa realidade. Então, onde eu quero chegar? Eu consigo chegar lá? Ok, então vamos colocar isso totalmente alinhado. Então, pós-arquitetura, pós-construção, eu acho que a gente tem que pensar justamente nos melhores espaços e como que a gente vai transformar aquela arquitetura, aquela construção em realmente um local que se torne prazeroso. E a gente vai precisar dos móveis planejados, então a parte de armário, a solução de iluminação, pensar também nos próprios móveis soltos, como que aquele espaço ele vai ser ocupado. Então, na minha opinião, o primeiro start é justamente ter um projeto para isso também. Eu acho que ele não tem que surgir só pós-construção, mas ele começa lá no meu primeiro sonho. Então, assim, olha, eu quero ter uma casa que você espera chegar daqui 6 meses ou daqui 1 ano. Então, é isso que você quer chegar? A gente consegue, às vezes, otimizar para realmente conseguir chegar no que você deseja, para as coisas não se acabarem no meio do caminho. Eu falo que, às vezes, principalmente para quem começa a construir, vai chegando no meio do caminho e fala assim, agora não dou conta mais. Agora, meu dinheiro acabou. Meu dinheiro. Não, a Riz, eu tenho certeza que, com certeza, chega aqui. Não tem dinheiro pro sofá, não.
Nossa, Porque é a todos parte de acabamento. já chega. A primeira Só coisa que que se os clientes você fazem. já começa e fala assim, nossa, eu quero aquele sofá. Eu quero isso como prioridade. Se essa é minha prioridade, eu quero chegar em casa e sentar naquele sofá, isso tem que nascer lá na sua fundação. Porque isso vai definir as suas decisões como um todo. É lógico que às vezes a gente pode ter sonhos de médio prazo. Então, nesse momento, eu não consigo. Mas como que eu vou me planejar, tanto financeiramente, para chegar nesse final e ter a casa que você quer? Então, o planejamento, para mim, ele é fundamental. Tanto planejamento... porque o projeto, ele vem com planejamento junto, né? Eu acredito muito nos dois alinhados, assim. Planejamento e projeto, eles têm que andar juntos. E qual o maior desafio que você enfrenta com seus clientes? Tem pessoas que já chegam querendo contratar o arquiteto, mas ao mesmo tempo ser o arquiteto, e ao mesmo tempo ele chega querendo mostrar que sabe tudo, e aí do meio para o final ele acaba aderindo à sua sugestão. Acontece muito isso? Acontece. Eu acho que hoje a gente tem 2 problemas. O primeiro deles é o Instagram e depois é o Pinterest. Chega muita gente que pergunta, Antigamente, não, eu quero que você faça a casa igual a do William. igualzinho. É desse jeito. Eu Ô, acho que Diogo, vai hoje a fazer gente isso não, tem viu? um perfil de cliente e o acesso à informação, ele gera isso. Isso modifica até a nossa maneira de agir também, desse comportamento. Porque quando você vê uma imagem bonita, seja no Pinterest, seja no Instagram, você quer consumir aquilo. Então, você acredita que aquilo é o melhor para você. Só que eu, pelo menos, eu sempre ouço. Então, tá, é isso que você quer. Essas são as expectativas. Agora a gente vai voltar um pouquinho para a realidade, para o que você realmente precisa. Porque eu acredito que às vezes tem uma ligação de sonho, mas uma questão de necessidade. Então, como que é o seu comportamento dentro daquele ambiente? Como que você senta no sofá? Você permanece no sofá quanto tempo? Porque isso determina se você vai ter um sofá que ele vai ser um sofá que te abraça, você vai sentar, nossa, é o melhor lugar do mundo. Ou às vezes você nunca sentou no sofá da sua casa. Então, e às vezes o sofá que tá lá no Pinterest, ou ele não é confortável, ele não tá propiciado para sua Às vezes a rotina. área de lazer também, eu vejo muita gente que faz uma área de lazer, investe muito, mas ele esquece que ele quase não fica em casa. Ele não gosta de amigos em casa, aí fica uma área de serviço E desperdiçada. se às vezes você, por exemplo, não tem nem tempo de usufruir o que você está construindo, né? Então, esse realinhamento, hoje os clientes sim chegam, assim, print. Tem vários. Olha, eu criei uma pastinha aqui, essa pastinha é o que eu quero. Eu tento muito buscar esse retorno, de voltar, falar assim, vamos. A gente tem um processo dentro da arquitetura que é justamente entender o programa de necessidades. Então, a gente trabalha com a ideia de programas de necessidades, que é entender as necessidades do seu cliente e alinhar com os objetivos. Então, custo. Eu sou uma arquiteta que, eu acho que isso não é de todos os arquitetos, mas eu sempre converso sobre custo com os meus clientes. É uma das primeiras perguntas que eu faço. Às vezes, de forma indiscreta, eu falo assim, eu não quero... Não Porque me às vezes entenda o mal. cliente chega sonhando demais e aí no meio do projeto ele já tá Sim. desanimado. E é justamente nisso que eu tento conversar com os clientes para realinhar a expectativa. Porque não adianta eu te vender, falar assim, olha, eu vou colocar uma cadeira super assinada no seu projeto e às vezes ele não tem condição de arcar com aquilo. E aí na hora que eu criei o projeto, eu coloquei, é lindo e maravilhoso, às vezes tem um render maravilhoso, mas aquilo não vai ser tangível. Então, eu sempre tento realinhar essas expectativas do que eu quero que tá lá no Pinterest. Qual é o seu orçamento, e não sendo intrusivo, né? Mas tentando trazer esse olhar de calma, a gente vai atender as suas necessidades e alinhar as necessidades reais do que às vezes não tá na imagem. Porque eu costumo Porque às vezes, falar... igual você falou, às vezes a pessoa vê o projeto de alguém e às vezes o tempo que ele vai passar na casa dele na área de lazer é curto, às vezes ele quase não vai ficar no sofá, às vezes ele pede pra você fazer um escritório, mas ele não vai usar, ou às vezes ele vai usar muito o Muito. escritório e pede pra você destinar mais energia na área de lazer, porque ele Uhum. viu a de um amigo, né?
E é justamente essa questão que você falou, é igual as cozinhas hoje, conceito aberto. Eu falo assim, gente, conceito aberto não é para todo mundo. Quando eu falo tudo integrado, eu tenho Entendi. sala, cozinha, aí hoje os apartamentos, você vai em apartamento, qualquer apartamento decorado, aquela cozinha integrada, aberta. Gente, você gosta de fazer um peixe? Você gosta de fazer piqui? Você cozinha na sua casa? Tem gente que Você faz lava a louça? investimento alto na cozinha, sendo que ele nem cozinha. Entendeu? Por exemplo, essa pergunta eu gosto de fazer muito quando a pessoa, nossa, mas eu quero essa imagem aqui linda, integrada. Eu falo assim, gente, você cozinha? Você lava a louça? Tem alguém para lavar a louça para você? E quando você chegar em casa, você vai chegar pela sua sala, vai olhar para sua cozinha e vai estar tudo limpo? Por quê? Se você deixa, não, vou deixar acumular a louça, vou colocar a louça na máquina de lavar ou algo assim, já muda a experiência do lugar. Porque se você chegar na sua sala, olhar para sua cozinha, ter uma pilha de louça para lavar, você vai se sentir bem naquele espaço? E você tá morto de cansado. Você não quer colocar naquele momento a louça para lavar. Às vezes acontece, gente. A gente é humano. Você não quer colocar. Mas se você tá sentado no seu sofá, olhando pra sua televisão e lá, às vezes, ao fundo, tá a pilha de louça. O que você vai parar a sua vida inteira pra lavar a louça porque aquilo pode te incomodar em algum lugar? Então, essas perguntas, elas são importantes para serem feitas no começo do processo. Como que é a sua relação com aquele ambiente? E você busca traduzir o que a pessoa é para sua casa, para tentar desconectar ele do que ele viu de bonito no Pinterest, do que ele viu na casa do amigo. Sim, eu acredito muito nisso, de cada um tem a sua necessidade. Mesmo que você tenha imagens lindas e maravilhosas, você tem a sua necessidade real. E qual é o aquilo estilo de ambiente mais copiado e mais desejado do momento? Eu acho que hoje a gente tem algumas pessoas que estão indo muito no minimalismo. Então, ambientes mais claros, mais neutros, que são lindos e maravilhosos. Eu, particularmente, eu tenho alguns problemas com eles, porque eu acho que deixa de ter um pouquinho de personalidade quando você tem ambientes muito claros e neutros e brancos. Mas é uma tendência forte que tem vindo no mercado. Mas parte da madeira, ela também veio. Então, assim, esses tons terrosos voltaram bastante nesses últimos anos, né? O uso da madeira, a presença da madeira, dos tons naturais no geral. O próprio minimalismo, como eu falei, eu confesso que eu tenho um pouco não de dificuldade, porque eu acho que se a pessoa realmente quer, talvez você vai considerar aquilo para ela se sentir naquele ambiente. Mas eu acho que falta, às vezes, personalidade quando você tem ambientes muito claros, assim. Às vezes não tem cara de lar. Às vezes tem cara de hotel. Tem hotel, é lógico que começa a ter uma carinha de lá, né? Mas às vezes você tem uma carinha muito mais de hotel do que necessariamente Yasmin, de lá. vamos dar uma bisbilhotada no projeto da Rizzi do William? Vamos. Qual que é o estilo que está sendo construído lá? Solta uns Vocês spoilers pra gostam? gente aí. Eu sou minimalista. Ela é né? minimalista, ó. Então, William, você foi isso é muito de convencido ou você também tem o personalidade. mesmo gosto? A minha personalidade, só de olhar na loja já dá pra perceber. Mas tem uma cor, tem, por exemplo, a escolha do... Eu fui convencido, né? Ele Você teve escolha, ele William? foi convencido. Pra mim, minha mesa da área gourmet era verde. Não te a deixaram Rizzi não colocar aceitou. verde. De verde. Branca. É madeira, né? É madeira. É madeira. A gente ia colocar Então, uma até pedra. a madeira, o meu planejado, a madeira é bem clarinha. Mas na verdade isso é porque realmente é uma personalidade minha, que eu gosto. É uma coisa que eu gosto mesmo. Dela, viu? Não, mas isso faz sentido, assim, por isso que eu falei que quando é da pessoa, e não às vezes uma imposição até mesmo do arquiteto, diz, olha, eu gosto. Igual tem gente que gosta de tudo clean. Igual, é uma coisa que eu gosto, por exemplo, para quarto. O quarto todo clean me chama a atenção. Tem outros espaços que eu já gosto de um pouquinho mais de cor, assim, às vezes vamos trabalhar com a corzinha aqui, trabalhar com algum material.
Mas quando é da personalidade de quem vai morar, você que tem que se sentir bem. Ela, mas com a casa toda clean. Mas, aí, Mas eu deixei pelo menos a colocar a cozinha ela pedra. deixou pra você decidir? Não, Porque a pedra, É. as pedras da parede, aquelas que estão usando agora, aquela. Qual que é? Travertino. Não, travertino, aquelas pedras que estão usando bastante agora nas paredes, Uhum. ele colocou na casa inteira. Eu deixei. Hoje, algumas casas de condomínio, assim, principalmente condomínio fechado, eu acho que no geral a gente sempre passa e tem a mesma paleta. Parece que foi o mesmo arquiteto que fez todas as casas e às vezes as placas elas são diferentes. E provavelmente não foi insistência do cliente, né? Foi. E isso entra muito naquela ideia do que eu estou vendo no meu vizinho. Então, olha, eu olhei o vizinho, eu quero igual. Sem, às vezes, saber o que realmente gosta. E, às vezes, o arquiteto acaba não tendo força. Não é nem só força, assim, mas até disposição. Assim, de, olha, o que você realmente quer? Será que a gente pode transformar essa volumetria? Será que é realmente esse porcelanato? Falo que a gente teve um tempo grande do camurça e do bege. Depois a gente entrou, hoje a gente tá no do cinza. Assim, nas tonalidades cinzas. Algum tonzinho de madeira, mas tá frequente e essas paletas elas permanecem, até mesmo as volumetrias elas permanecem. Mas eu acredito que é importante, até quando você, enquanto cliente, vai contratar um arquiteto e realmente quer contratar um arquiteto, dê essa possibilidade também dele de explorar. É lógico que eu entendo algum outro lado, que é o lado dos construtores. Eu falo porque também já atuei nessa área e às vezes a gente tem barreiras de fazer algo que seja diferente, porque você tem um padrão construtivo padrão. Entendi. Então, explorei isso no projeto e às vezes o construtor ou quem vai executar, não, isso aqui eu não faço, por que você não faz assim? Aí, às vezes o arquiteto não pode não ser o mesmo, mas normalmente a construtora ou o construtor, no caso de condomínio, é bem quase as mesmas pessoas, sabe? Então, isso interfere. Mas eu acho que o principal quesito é o olhar do outro. Sabe assim, eu olho, meu vizinho tem aquela porta de 5 metros de altura, eu quero essa porta também. E aí ela se replica, né? E ela vai se replicando. E às vezes sua casa, será que, por exemplo, essa é a sua personalidade? Será que realmente eu quero essas tonalidades? Será que eu posso explorar outras coisas, assim, ter um pouquinho mais de liberdade criativa na construção dessa fachada? Trabalhar com materiais inovadores também. Hoje a gente tem vários materiais surgindo que podem ser explorados do ponto de vista da tecnologia. Casas inteligentes, Casas né? Ambientes inteligentes, automatizados, né? justamente. Agora você tem sofá com carregador, sofá que faz Sim. massagem. Fala assim, aqui tem um ótimo. Aqui na Risa Aqui tem. da Risa. Tem um sofazinho ali que você aperta um botãozinho ali. E ele até ano passado a gente visitou a Formobile, encontrei a Risa lá. Acionado pela Alexa, então você já consegue acionar e a Alexa ligar, descer o estofado, subir as pernas. E eu acho que essa parte eu acredito muito que a tecnologia ela tem o poder de nos ajudar. Então, ambientes automatizados, por exemplo, auxiliar na automação da iluminação, na abertura, por exemplo, de portas. Isso não só numa questão estética, e até mesmo tecnológica, mas eu percebo isso também na parte, por exemplo, da acessibilidade. Então, nós estamos envelhecendo. Então, provavelmente, no caso, por exemplo, de um armário de toque não é mais luxo. Você não fala assim, olha, eu vou colocar aquilo ali porque a pessoa vai abrir. Mas às vezes é necessidade. Por exemplo, você não tem a mesma capacidade de abrir uma gaveta. As pessoas mais velhas, e isso não funciona só para as pessoas mais velhas, mas, por exemplo, criança também. A gente quer dar autonomia para os nossos filhos, né? Então, essas possibilidades de ajuste da tecnologia para auxiliar tanto esse envelhecer quanto, por exemplo, criança ou pessoas com deficiência, são processos que eu acredito que são muito importantes dentro da arquitetura e nos ambientes que a gente está construindo. Então, a tecnologia ela vem não só no luxo, mas na necessidade. Vamos de novo visitar a casa da Raiz do William? Vamos. O que tem de automação lá, hein? Vamos
Já vamos aqui Ixi, descobrir. O Fábio tá ali, curioso pra saber. automação. A Essa praia foi do William. a praia do William. Ele É, É automou bom que você já tudo. vai vendendo o peixe ali pro nosso futuro cliente ali. O Diogo tá o Diogo. sentadinho ali, não? Não, Eu gosto, o Diogo é estiloso, É. né? a automação lá Faltou foi... só o diploma dele de arquiteto, né? Arquiteto já de conceituado. Mas colocamos tudo lá, vamos ter os sofás, cortinas, tomadas inteligentes, som, né? E é isso. E a tudo. Risa, tem algum que a Risa escolheu? Não, a automação, na verdade, ela até nem. Essa não opino, não, pra ela tanto fazia. Foi a Ela ainda automação. perguntou pra mim: certeza que você quer as tomadas tudo inteligente? Eu falei, Certeza, é a Absoluta. melhor decisão que eu tomei na vida. absoluta. Tipo assim, vocês estão em casa, eu tô no Nós vendemos apartamento e um- foi a melhor decisão que eu tomei na Vendemos vida, um- chegar e pedir pra Alexa ligar a luz. Assim, eu sei que isso não é novidade, mas vendemos um sofá para um cliente nosso com automação. E ele já tinha a casa dele toda automatizada já. E ele configurou com a mesma automação da sala. Então, quando que a gente instalou tudo lá, colocou Alexa, sala de cinema, as cortinas fechavam, as luzes se apagavam, o sofá abriu, a LED, o ponto lá, a estratégia de lâmpada, e a televisão ligava. Então, ficou bem bacana mesmo. Então dá pra brincar com isso aí, fazer uma coisa bem bacana em casa. Agora que a gente foi muito na casa de vocês, vamos na casa da Yasmin, né? E lá, o paladar, a escolha, fica mais com você, com o maridão? Me conta um pouquinho aí Fala do seu sobre... apartamento. Então, eu tive o privilégio de ter um marido engenheiro. Ó, Então, houve um link bem... esse link, por exemplo, a parte da tecnologia veio por decisão também dele, assim. Então, a escolha de... A gente estava falando sobre a Alexa, então a decisão de automatizar algumas coisas dentro do apartamento foi dele. Eu concordei no primeiro, eu falei assim... Tudo bem que eu falo que ela... Alexa, no geral, pra mim, ela é um pouco preconceituosa, porque normalmente ela ouve ele, E não nem que ouve. sempre. Então, se ele pede pra desligar a luz, ela desliga. Se eu peço, ela... Yasmin, quer tocar música? Não, eu quero que desligue a luz da sala. É burlar a Alexa. Aí ele fala, ela desliga. Então, ela gosta mais... E olha que foi eu que comprei a Alexa. Eu tenho que rever. Tem que Tem que rever, né? rever a Alexa. A Alexa te A traiu. Alexa me traiu. Mas vamos voltar um pouquinho mais nos planejados, já que a gente está comemorando 10 anos da Sim. AWS. E quais os desafios que você enfrenta quando um cliente te procura para fazer um planejado? E quais as coisas mais importantes para que amanhã ele não se arrependa do ambiente que ele pediu para você desenvolver? Acho que as principais dificuldades, e eu acho que é uma dificuldade, mas ao mesmo tempo é uma necessidade, que é os bons parceiros. Porque enquanto arquiteto, às vezes a gente tem que saber de muita coisa. Então, a gente tem que tomar conta da iluminação, tem que pensar, às vezes até mesmo na sonorização, onde vai ficar a caixa de som, no móvel solto, no piso que vai ser colocado, no forro, na altura do forro. O tapete, a escolha da almofada, por muitas vezes, né? E ser especialista em tudo é complicado. Então, você saber de todas as informações, de todas as especificações, às vezes até mesmo de todos os lançamentos existentes, é muito complicado. Então, eu acredito muito que os bons parceiros, eles te auxiliam nisso. Porque no momento que você tem a capacidade de montar o seu projeto, recorrer a um parceiro, isso daqui funciona? Do ponto de vista executivo, que é uma pergunta que eu particularmente sempre me pergunto, assim, será que esse projeto que eu estou propondo, ele é só bonito, mas ou ele vai factível? Então, ele consegue ser executado? Realmente, meu cliente, ele vai conseguir abrir essa porta, a dimensão da porta, o tamanho da chapa, pensar no sistema que vai ser utilizado para as corrediças que vão ser utilizadas. Então, tudo isso, para mim, o parceiro, ele entra justamente, a gente fala, por exemplo, da parceria, porque quando você tem um parceiro que entende, você consegue recorrer a ele nessas necessidades. Dele, às vezes, avaliar o seu projeto, além de fazer um orçamento, falar assim, olha, Yasmin, isso aqui você pode modificar. Isso daqui não vai ficar tão interessante. Então, eu acredito que essa, às vezes, é uma dificuldade no geral, o arquiteto tem que saber de muita coisa.
Então, às vezes a gente vai especializando em algumas, mas outras nem tanto. Elas conseguem ser bem atendidas e a gente tem que entender algumas das nossas limitações, E até né? porque às vezes você faz um projeto, mas aí quando você chega em quem executa, que é o caso do Willi e da Rize, ele fala, não, isso aqui não funciona, isso aqui não é Sim, funcional, isso aqui não dá para fazer nessa medida, nesse formato, não vai ficar do jeito que você está imaginando, né? sim, Então você fala do parceiro legal, essa troca de informação, mas o arquiteto também tem que ter uma certa humildade, que tem alguns que sim. não tem, né? Você É, já viu a Rize e o Wiz comentando, trazendo experiências que tem gente que não, mas eu quero assim, etc e tal, e no final não fica legal. eu acredito, eu falo que nasce um arquiteto, nasce uma estrela. Um deusinho em algum momento, às vezes. Mas, ao mesmo tempo, essa humildade, ela é fundamental. Porque não adianta a gente achar que a gente sabe tudo. Porque nós precisamos fazer muita coisa. Então, não adianta, por exemplo, tem um arquiteto que às vezes ele vai ser muito bom em fazer projeto de móveis planejados. Às vezes ele vai ser muito bom em fazer projeto de iluminação. Eu Olha que eu gosto muito de projetar, eu acho que eu sei de muita coisa, mas eu tenho certeza que tem muita coisa que eu não sei. E nesse momento, cabe a humildade de você recorrer às pessoas que saibam. Então, assim, como executa? Esse é o melhor tecido que vai ser aplicado? Esse painel de MDF que eu escolhi, a cor, o acabamento. Como que fica o acabamento nisso daqui? Porque às vezes a gente vai procurar na internet, tem lá a cor, mas a fita não vai ficar no mesmo tom. Ou às vezes, por exemplo, a espessura do MDF, eu preciso fazer uma chapa dupla para conseguir fixar. São coisas que às vezes a gente não sabe que são questões de execução. Então, durante esse processo, mesmo que o projeto ele aconteça, mandar o projeto para quem vai orçar, que é um outro quesito. Às vezes o cliente entra naquela questão do orçamento, né? Ele se planejou, você colocou lá, escolheu a cor, aí a chapa do MDF, ela custa 3 vezes mais do que o outro. E aí? Será que, por exemplo, eu sei que esse MDF ele custa 3 vezes mais que o outro, e o outro ele pode reduzir, e a gente ter, às vezes, um produto na mesma qualidade, mas uma diferença de cor vai afetar? Então, essa conversa, ela é muito importante. Eu acho que essa humildade, ela é fundamental para que você consiga ter seus parceiros, eles consigam dar esse feedback, olha, isso aqui não vai funcionar, e você aceitar. Não é se a pessoa que vai executar, ela que vai fazer, ela tá falando que não é possível, você sabe ir lá fazer? Eu sou muito assim, beleza, se eu conseguir fazer e provar que vai dar conta, então se eu conseguir ir lá e fazer, então eu posso até questionar. Mas se eu não vou executar e eu não sei como resolver aquele problema, cabe você recorrer ao profissional. A quem sabe, a quem tá executando. Não adianta achar que a gente é Deus, não, porque nós não somos. Yasmin, eu acho que os dois já estão ali com muitas dúvidas, muitas perguntas. Já que nós estamos com a doutoranda aqui, quem tem a primeira pergunta? O William ou a Rízia? Pode perguntar. Yasmin, assim, ó, pergunta, né, para arquiteta. Nós, como lojistas, eu já trabalho com móveis há 25 anos. Então, vem de lá de berço, né, de marcenarias, tapeçarias, pinturas e tal. Hoje que estamos nesse mundo mais moderno, de procura de profissional para otimizar espaços, para deixar o ambiente com a cara do dono da casa, nós vemos uma resistência muito grande hoje do nosso cliente em procurar profissional. O que acontece? Os nossos clientes aqui, alguns, por exemplo, moram numa casa de rua, vamos falar valores, casa de 400, 500 mil, migra para Jardim, casa de 2 milhões, 2 milhões e meio. Mas não querem pagar 5, 10, 15 mil para um arquiteto, mas nem com a polícia. Vem aqui, nós conversa, quer que a gente faz um risco-rabisco para ele. Hoje nós aqui já temos um arquiteto aqui que a gente consegue fazer um projeto para ele, sem custo, na intenção dele fechar com a gente, mas só que ele tem muito essa dificuldade de pagar 1, 2%, não chega nem isso, no valor
o arquiteto, achando que Pinterest, YouTube, a casa do amigo, um amigo dele comprou, vai ficar igual para ele. Então, uma pergunta. Nós vemos essa resistência do cliente aqui em procurar um profissional. E como você é arquiteta, você também tem essa dificuldade? Como que, quando você aproxima desse cliente, às vezes por indicação, não, vou falar com uma amiga minha de arquiteta, vai vir e vem, não tô querendo fazer porque eu não tô querendo gastar. Uhum. Como que... Eu acho que, no primeiro momento, essa é uma questão, primeiro, que precisa ser desmistificada. Que, por muito tempo, a arquitetura, ela foi item de luxo. Então, muitas pessoas entendem que o arquiteto, ele vai ser um acessório de luxo. Então, assim, só quem tem muito dinheiro contrata um arquiteto. Essa eu acho que é a primeira questão que a gente precisa começar a quebrar, sabe? No conceito da sociedade mesmo. Tanto que hoje a gente tem arquitetos que só trabalham com arquitetura social. Por exemplo, com habitação de interesse social, fazendo habitação e projetando melhores espaços para casas de 30 metros quadrados. Para casas, às vezes, Minha Casa Minha Vida, né? Só que voltando para nossa para outra realidade, acho que a primeira questão é esse processo, às vezes, até educativo com o cliente. De mostrar para ele que você não é um acessório de luxo, mas que você consegue fazer com que o dinheiro que ele está te pagando se pague. Esse é até um exercício que eu comecei a fazer com alguns dos meus clientes, de falar assim, tá, quanto que eu economizei na sua obra? Então, assim, eu me paguei? Legal. Porque se ele não entende isso, os 5, 10, 15, 20 mil é desperdício. Mas se você consegue, através de um bom projeto, através de um planejamento, de uma boa conversa, falar assim, ok, eu vou te fazer economizar o preço que você está me pagando. Aí a gente vai começar a ter reconhecimento de valor de profissional, sabe? Se isso não acontecer, sempre o profissional, ele vai ser procurado. Eu falo, tem muito cliente que chega assim, a prefeitura tá batendo na minha porta. Eu preciso de um RT agora. Eu preciso de um responsável técnico daquilo que eu comecei a executar, a prefeitura embargou minha obra. Agora eu preciso de você. Eu, particularmente, não pego esse tipo de cliente, confesso. Assim, não é pra mim. Assim, se você veio me procurar agora, desculpa, eu não consigo te atender nesse momento. Não é... Assim, eu entendo que talvez ele precise, mas às vezes é o perfil de cliente que realmente só quer uma assinatura. Então, eu não acredito muito nessa arquitetura. E eu procuro não fazê-la, né? Que é uma decisão. É lógico que tem profissional que faz e tá tudo certo e tem que fazer mesmo, porque é melhor que ele tenha um profissional regularizado olhando a obra dele e vai ter certeza que aquilo não vai cair do que não ter. Mas voltando no quesito, então acho que o primeiro processo é fazer com que parte dessa sociedade e desses clientes entendam que a gente não é um acessório de luxo. E que a gente não precisa ser um acessório de luxo. E que a gente consegue se pagar. Porque eu não preciso ir lá entupir o meu cliente de várias coisas, que ele só vai gastar dinheiro, gastar dinheiro, gastar dinheiro. Porque às vezes esse cara que ele tá migrando de um 402, ele tá em ascensão. Então ele não consegue reconhecer o valor, porque ele ainda tá pagando a parcela lá dele de pelo menos 5 mil reais, quase 10 mil reais na casa da FGE. Ele tá ali tentando, ele ainda tá em processo de ascensão. E nem tem esse, mas nem sempre é isso. São aquelas pessoas que cresceram, mas ele ainda não conseguiu excluir a escassez que ele sentia. Aí ele não se sente capaz daquilo. E às vezes ele até olha e fala assim, eu vivi isso agora recente, de um colega nosso em comum, do William, que fez essa ascensão, não fez um projeto e depois, a gente sentado à mesa, eu vi ele reclamando dos profissionais que ele contratou e praticamente arrependido do que havia feito. E são vários fatores que você pode levar em conta. O primeiro é o que você falou. O meu trabalho, ele trouxe economia para você? E outro ponto, o quanto vai valorizar a sua casa, o seu ambiente com um projeto? Muda completamente, né? É igual quando você estava falando da automação. A gente fala, por exemplo, a automação, tem várias casas sendo entregues já com automação
porque não é só mais um acessório de luxo, mas é um acessório que vende. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, a escolha do que tá lá, quando às vezes você até entrega um apartamento decorado. Às vezes tem gente que vai lá e compra apartamento decorado, porque quer aquilo pronto. Você já quer mobiliado, quero chegar lá e morar. Tem gente que... Teve uma cliente minha que ela falou assim, eu não quero ter preocupação em escolher nada. Assim, essas são as melhores. Assim, beleza, eu escolho tudo pra você. Mas às vezes tem as pessoas que não quero escolher nada, não quero ter essa decisão de escolher nada. Eu quero chegar lá e só morar. Quero te falar o que eu quero e você coloca o que eu quero, né? Mas voltando no quesito, eu acho que também entra, além disso, nessa parte da ascensão, mas de às vezes não achar que o profissional ele vai ter relevância, sabe? Mas por conta do que se acredita que o arquiteto é, que é um item de acessório de luxo. Então, quando você começa a conversar, a explicar o seu serviço, e aí tá a importância também dos arquitetos explicarem o seu processo metodológico, quase assim, voltando quase para o científico, mas é justamente isso. A gente tem um processo. Então, quando eu te conheço, quando eu vou desenvolver o primeiro esboço para você, quando eu vou te acompanhar até chegar no final da sua obra, ou até a entrega das suas chaves, é um processo. Esse processo ele vai sendo construído. E a gente vai colocando cada uma das coisas no seu lugar. Eu não estou só te entregando o projeto. Porque às vezes tem arquiteto que só faz isso. Eu posso pegar um projeto, te entrego, sumo, nunca mais apareci. E aí depois eu venho aqui falar pra Rízia, tipo, por que minha cama não tá do jeito que eu quero a foto? Só que aí tem um problema do profissional. Porque se ele não sabe explicar o processo dele, acaba prejudicando os profissionais que querem fazer com que tanto os ambientes sejam melhores, quanto também acreditar que a arquitetura ela pode ser melhor, né? Que os ambientes podem ser melhor. Então, eu acho que esse quesito ele é importante de a gente não só se vender enquanto projeto, mas entender que, olha, eu vou conseguir te economizar. Beleza, mesmo que você não queira economia, mas eu vou auxiliar com que o seu ambiente ele vai ser melhor para você. Quando você chegou, fez diferença a escolha do tecido que a gente decidiu, do MDF que a gente escolheu naquele momento, do lugar onde você vai colocar suas panelas, lugar onde está o seu fogão, fez diferença? Você chega e você sente que aquilo é o seu lar, que você consegue utilizar aquele espaço, ou eu saio tomando as decisões e às vezes se arrepende. E às vezes esse pessoal que talvez não tomou a decisão 2 anos depois, ele te procura. Verdade. Então, Isso. isso... Perguntas para Yasmin. Isso, gente, ela não queria falar. Vocês perceberam? Antes de começar a gravação, ela disse pra gente que não queria falar. Mas viu tanto que ela já tá falante hoje? Josimar. Não, eu acho que o que o William falou é bem pertinente mesmo. Mas essa questão, o que eu quero perguntar para Yasmin, muitos projetos, né, chegam aqui para a gente com essa dificuldade de execução, porque hoje em dia no mercado existem muitos arquitetos que não têm conhecimento e nem querem buscar conhecimento, né, não querem saber. Então, nenhuma pergunta, né, eu tô concordar com ela sobre essa questão de parceria, que eu acho que isso é muito importante. E acho que é mais ou menos isso mesmo. Eu não tô muito para falar mesmo, não. Acho que Foi só porque ela tava falando tranquilo. Foi só eu falar que ela tava falante e ela não quis falar acho muito. que eu não tô querendo Mas falar então muito, agora não. vamos, Diogão, acompanha a mesa aqui. Vamos ouvir a pergunta agora do Diogo. O Diogo tá assistindo aqui com Tô aqui assistindo, né? Pega mais perto do O microfone. nome dela Yasmin. Yasmin, eu sou entusiasta, realmente, da arquitetura, dessa parte de realmente projetar ambiente, de tecnologia, de montar coisa que atenda, na verdade, não só a necessidade, né, de forma funcional, mas também atenda ao desejo, né? Eu falo que sou entusiasta e tô, assim, achando super bacana. Tudo que você falou é muito bom mesmo, realmente coisas muito interessantes. E já agregou para mim um pouquinho, já aqui, né, como entusiasta, né? Ó, depois já pega o cartãozinho dela aqui e Sim, já claro, fecha não. o Tá projeto. construindo, reformando.
Ela falou coisas que ela conseguiu mostrar realmente a importância do arquiteto, de realmente ter um profissional que saiba, que tem esse entendimento, que busca o conhecimento e consegue fazer acontecer, né? E dar exatamente o norte para aquilo que a pessoa busca. Vou fazer uma pergunta, na verdade, de curiosidade. Tá. Hoje, qual projeto assim que você lembra que foi mais desafiador para poder conseguir trazer a realidade realmente do cliente? Ele te trouxe algo que ele gostaria, né? E você teve que idealizar isso e fazer que seja funcional, que seja possível ser executado. Eu vou falar de um projeto quase recente, foi um projeto do ano passado, que foi uma reforma, inclusive, de um casal de amigos meus. E eu lembro que na primeira conversa eles falaram que queriam uma piscina. E a casa já estava pronta, assim. Era uma reforma. O primeiro problema era tratar a infiltração. Aí, numa conversa, quero uma piscina. Eu falei assim, quero uma piscina. E eu fiquei com aquilo na cabeça, só que a piscina não era uma opção. Assim, não tinha lugar para colocar uma piscina. E nesse fluxo, eu falei assim, eu comecei, fui lá, fiz levantamento da casa inteira. Eu falei assim, gente, vocês querem uma piscina? Eu tenho que colocar uma piscina no projeto. E foi, estudei. Aqui, não, aqui não cabe. Tá. Aí, na primeira proposta, não tinha piscina, porque a piscina veio de uma conversa, assim, informal do programa de necessidades. O que vocês querem? A gente vai mudar a cor aqui. Eu quero um espacinho pet também e tal. E eu fiquei com aquilo da piscina na cabeça. E a área de churrasqueira, porque é diferente, eles gostam de fazer churrasco e tá com os amigos, né? E nesse fluxo, eu falei, gente, eu vou colocar uma piscina nesse projeto. E eu coloquei a piscina na apresentação dos renders do projeto. Eles, você colocou a piscina? Eu falei assim, coloquei a piscina. Ele, como que a gente vai executar a piscina agora? Eu falei assim, agora vocês têm que arrumar dinheiro. Vocês não pediram a piscina tá aí. E foi um processo, falo que eu fico com um pouco de dó, não dó no sentido, mas assim, meu processo árduo por conta da piscina, porque a piscina, eu falei, olha, vocês vão gastar tanto para executar a piscina. Aí eles, não é possível que uma piscina custa tudo isso. Eu falei assim, uma piscina custa tudo isso. Não, mas a gente não vai gastar isso para fazer a piscina. Eu falei assim, vocês vão gastar isso para fazer uma piscina. Aí eles teimaram comigo no final, foi o valor que eu falei que ia ser. Aí eles, a gente gastou esse tanto para fazer a piscina. Eu falei assim, não falei? Vocês tentaram pelo caminho mais barato de tentar fazer, mas executaram a piscina, usam a piscina. Toda vez que eu vejo a foto do Instagram dela na piscina, eu falo assim, era um sonho que num primeiro momento não era nem possível de tornar realidade, né? Assim, porque foi uma conversa, vai ter piscina, não vai ter piscina? Não vai ter piscina. Eu falei, gente, num espaço pequeno, no geral, e deu tudo certo, assim, a piscina tá lá, tá funcionando, eles utilizam a piscina do lado da churrasqueira, o esposo cozinha, a esposa tá na piscina, eu olho as fotos, toda vez que eu vejo as fotos, eu falo assim, ó, deu certo a piscina, tá funcionando, estão pagando a piscina ainda? Estão pagando a piscina ainda, mas a piscina tá lá. Diogo, respondido? Tá contratada a arquiteta? Tá demais, né? Eu gostei demais da forma de que você traz, assim, exemplo, essa visão realmente da necessidade da pessoa. Fica mais perto do microfone. Essa parte da necessidade de quem, exemplo, tá ali com um sonho, nem todo profissional consegue entender. Sim. Né? E o tabu realmente de buscar os profissionais, às vezes está na questão cultural, da mudança de evolução, né? Mas eu acho que realmente é isso. O profissional, ele tende a se pagar quando ele é bom. Sim. Realmente ele entende a necessidade, quando ele busca melhor caminho, né? E as melhores tecnologias, né? Sim. Eu sou bem entusiasta nessa parte também. Eu gosto também. Obrigado. E aí, Diogo, obrigado. William, e aí, como é que tá os pratos? Quase pronto aí? Tô curiosa também. Vocês aí. Já estamos... daqui a pouco a gente já pode experimentar isso aí? O que quiser. E o espaço de cozinha tá bom lá, né? Porque já que tem Tá. casa nova, até eu vou me convidar pra casa nova. Essa Eu já fiquei sabendo que tem um arroz com piqui. Não, e Essa ele foi uma faz parte da prioridade minha lá. Foi a ele faz vários pratos, viu? na Vários área do pratos. gourmet mesmo. Foi uma prioridade minha que eu queria quantas pessoas que ficar sentado. Que na minha hoje lá fica 25. Né, que eu tenho uma área gourmet na minha casa. Uhum. A galera também ficou mais ou menos o mesmo padrão. Daí pra mais. Uma pergunta dentro do que o William falou.
Como que você lida com isso? Ali é um casal bem distinto. A Rízia é mais reservada, o William gosta de muita gente em casa. Como que você media esse conflito na hora que está desenhando o projeto? Ele quer fazer um ambiente para receber um monte de gente. Ela é mais reservada. Acontece isso? Acontece. A esposa manda. A esposa manda. Ela tem a palavra final. Se tem uma coisa que eu Na aprendi maioria é das que a vezes. esposa manda. Aí a gente tenta dar o jeitinho pra atender as necessidades do esposo, mas a esposa manda. Se tem uma regra que eu aprendi até tentar conciliar, assim, deixa ela mandar. Mas às vezes essa capacidade de conseguir conciliar, integrar, ela é fundamental, assim. E no caso de casal, tem que acontecer, mas a esposa ganha sempre. Pessoal, quem ficou até aqui, muito obrigado. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Agradecer os nossos apoiadores, Itangui, Conceitos Contabilidade, WS Interiores, né, que montou todo esse cenário aqui. A Yasmin por ter aceitado o convite, participar desse podcast nessa data tão especial. Que venham mais anos, né, William? 10 anos, que venham comemorações de 15, de 20 anos. Exatamente. Novos projetos, nova loja. Para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem curta, rápida, para quem está pensando em fazer um projeto, mas cai nessa mesmice de ir para a internet e para o Pinterest. Pinterest. Eu acredito que não tenha medo de contratar um bom profissional e justamente procurar bons parceiros para executar esse bom projeto. Então, contratem projetos de arquitetura, contratem um arquiteto, porque ele vai conseguir reduzir tanto o tempo quanto o custo da sua obra. Então, não tenha medo de contratar um profissional. É isso aí. Valeu e até o próximo episódio.